Ele se parecia com um Gibb, agia como um Gibb e cantava como um Gibb. Andy era o irmão mais novo de Barry, Robin e Maurice Gibb, o trio que formava os Bee Gees. É verdade que o jovem cantor colaborou diversas vezes com seus irmãos, mas não era oficialmente um Bee Gees. Andy nasceu na Inglaterra em 1958 e era o caçula de 5 filhos. Quando tinha apenas 6 meses, sua família mudou-se para a Austrália. Quando era um pré-adolescente, os Bee Gees faziam sucesso na Inglaterra e Andy se mudou com seus pais para Ibiza, na Espanha. Ele desistiu dos estudos aos 13 anos para começar a tocar em bares. Óbvio, em suas veias corria o mesmo sangue de seus irmãos. Era de se esperar que uma hora isso acontecesse. Em uma entrevista à revista People, Andy disse: "Todo mundo disse que eu me arrependeria de deixar a escola tão jovem, mas não havia mais nada que eu preferisse ter feito." Ele esperava se tornar o 4º membro dos Bee Gees em algum momento. Mas com sua boa aparência e voz cativante, seu irmão Barry o encorajou a buscar seu próprio interesse pela música e deu a ele seu primeiro violão. Depois de formar algumas bandas e um certo reconhecimento com o single Words and Music, atingindo o top 5 das paradas australianas, o jovem cantor chamou a atenção do empresário dos Bee Gees, Robert Stigwood, que lhe ofereceu um contrato solo. Em 1976, Andy mudou-se para Miami e, com a ajuda do irmão Barry, lançou no ano seguinte seu primeiro álbum, Flowing Rivers. Um verdadeiro sucesso que lhe rendeu 2 hits número 1. O primeiro foi I Just Want to Be Your Everything, escrita por Barry Gibb, e tornou-se o maior recorde de vendas de 1977. O segundo hit foi Love is Thicker Than Water, escrita em parceria com o irmão. Ambas receberam um disco de ouro. Depois vieram as indicações ao Grammy por melhor performance e artista revelação. Em 1978, lançou seu segundo álbum, Shadow Dancing, que ganhou o disco de platina. A faixa título, coescrita por todos os 4 irmãos Gibb, foi seu maior sucesso, tornando-se a música número 1 da Billboard do ano, após 7 semanas no topo das paradas. Andy foi o primeiro artista solo masculino a ter 3 músicas consecutivas no primeiro lugar. 2 outras músicas suas chegaram ao top 10 em 1978, An Everlasting Love e Don't Throw It All Away. Era raro ver Andy Gibb se apresentar com os irmãos Barry, Robin e Maurice, mas foi exatamente o que aconteceu em uma noite especial em julho de 1979. Os Bee Gees estavam no meio de sua turnê Spirits Haven't Flown, quando receberam seu irmão mais novo no palco para uma versão de um de seus maiores sucessos disco, You Should Be Dancing. Apresentado no The Bee Gees Special, uma transmissão única de 90 minutos da NBC, celebrando os superstars dos anos 70, a filmagem mostra o momento em que os 3 Bee Gees se tornaram 4 e cantaram uma versão ao vivo e impressionante da música de sucesso. Na época, Andy tinha apenas 21 anos. Parecia o nascimento de uma nova estrela, mas o que aconteceu a seguir não foi nada bom. Por mais que o sucesso fosse uma coisa boa, Andy estava incomodado. Ele tinha baixa autoestima, se sentia inferior e incapaz. No final dos anos 70, o jovem cantor disputava os primeiros lugares das paradas de sucesso com seus irmãos, os Bee Gees. Ele começou a demonstrar que não estava segurando a onda de tanta exposição pública. Várias podem ter sido as razões, sendo a mais clara sua insegurança. O fato de seus maiores hits terem autoria ou coautoria do irmão Barry também podem ter reforçado essa sensação de inferioridade. É verdade que Andy veio seguindo a sombra dos Bee Gees e ele reconheceu isso uma vez. Eu honestamente acho que não estaria aqui agora se não fosse por eles, se eles não tivessem vindo primeiro. Bem, quem sabe como isso teria funcionado, mas meu irmão Barry me deu minha primeira chance. Ele produziu meus primeiros discos, ele escreveu a maioria dos meus sucessos, então quem pode dizer, se não fosse por ele primeiro? Em entrevista à revista People, Jeff Witches, agente de Andy entre 1983 e 1985, revelou como o cantor se via em meio a tudo isso. Às vezes eu dizia, Andy, olhe-se no espelho, você tem tudo, boa aparência, talento, as mulheres amam você. Mas quando ele se olhava no espelho, você sempre tinha a sensação de que ele não via nada. Dessa forma,
o cantor se afundou nas drogas, especialmente na cocaína. Esse foi um problema que lhe afetou de todas as formas. As consequências disso refletiram em seu terceiro álbum, After Dark, lançado em 1980. Das 10 faixas incluídas nele, apenas 2 levam a sua assinatura. Se não fosse a atuação decisiva de Barry no intuito de ajudar o irmão a concretizar seu terceiro álbum, ele não teria sido gravado, nem lançado. Andy sofreu um bloqueio criativo e não estava em condições de fazer shows. Diante desse quadro, Robert Stigwood não viu outra alternativa a não ser encerrar o contrato de Andy com a sua gravadora, a RSO Records. Mas antes, ainda em 1980, foi lançado o disco de compilação Greatest Hits, trazendo como atrativos 3 gravações inéditas, Time's Time, Me e Will You Still Love Me Tomorrow, esta última em dueto com a cantora Pippi Arnold. O álbum marcou o fim de uma era e de todo o seu sucesso. Seu vício em drogas afetou não só sua vida profissional, mas também a pessoal. Na tenra idade de 18 anos, Andy se casou com a recepcionista Kim Reeder, também de 18 anos, na Austrália, apenas alguns meses antes de se mudar para a América. Mas o casamento durou pouco. Andy se apaixonou pelas drogas. Em entrevista à revista People, em 1988, a ex-esposa disse: "A cocaína se tornou seu primeiro amor. Ele ficou deprimido e paranoico. Ele não era o homem com quem me casei." Ela o deixou quando descobriu que estava grávida e voltou para a Austrália. Alguns anos depois, Andy começou um relacionamento com a atriz Victoria Principal, 8 anos mais velha e famosa pela série norte-americana Dallas. As drogas e o álcool se tornaram um problema no relacionamento e ela lhe deu um ultimato. "Eu pedi para que ele fizesse uma escolha, eu ou as drogas. Eu sei que com todo o seu coração queria me escolher, mas ele escolheu as drogas", disse Victoria ao programa Behind the Music do canal VH1. Em outra entrevista, ela se lembrou de como os vícios estavam desempenhando um papel importante na vida de Andy. "Bem, ficou muito claro para mim que seu comportamento estava se tornando errático e que ele estava muito magro. Andy era uma pessoa muito gentil e alguns de seus comportamentos pareciam a antítese de quem eu sabia que ele era. E durante um período de dedução, eu finalmente percebi que tinha que ser drogas." Com a carreira musical em declínio, Andy tentou assumir outros projetos, mas sua capacidade de trabalhar foi severamente afetada por seus problemas pessoais. Na TV, atuou como co-apresentador do programa de música Solid Gold, com Marilyn McCool, mas perdeu o emprego por diversas vezes não comparecer ao trabalho. Andy também atuou como convidado na série Punk e a Levada da Breca, e até tentou se aventurar em peças teatrais, mas fracassou, por perder muitas apresentações. O cantor desabafou sobre isso uma vez e chegou a culpar sua ex, a atriz Victoria Principal, pelos seus fracassos. "Eu simplesmente desmoronei e não me importei com nada. Comecei a usar cocaína o tempo todo, cerca de $1.000 por dia. Fiquei acordado por 2 semanas trancado no meu quarto. Os produtores continuaram ligando, mandando carros para mim, mas eu me recusei a ir. Eu realmente acho que a principal razão pela qual eu caí do estrelato foi meu caso com Victoria." Andy finalmente procurou tratamento para seus problemas com drogas na clínica Betty Ford, em 1985. E nos últimos 2 anos de sua vida, seus irmãos o apoiaram emocional e financeiramente, mobiliando seu apartamento e dando-lhe uma mesada de $200 por semana. Em 1987, o cantor declarou falência, relatando uma renda anual de menos de $8.000. Ele estava mergulhado em dívidas, porém um raio de luz parecia surgir no horizonte. Superados seus vícios, o jovem voltou a gravar, em parceria com os 3 irmãos e almejando seu retorno triunfal ao meio musical. Em 1988, Andy planejou um contrato de gravação com a Island Records. O intuito era lançar 2 singles, e em seguida o seu primeiro álbum depois de anos. Infelizmente, isso não se concretizou, pois ele mais uma vez se incumbiu de faltar das datas programadas para assinar o compromisso com a gravadora. Apesar de voltar à ativa e os Bee Gees até anunciarem que Andy se juntaria oficialmente ao grupo como 4º Bee Gee em 1988, ele estava sofrendo. Robin Gibb falou uma vez sobre como estava o estado de espírito de seu irmão na primavera daquele ano. "Ele simplesmente desceu tão rápido, ele estava em um terrível estado de depressão."
Logo após seu aniversário de 30 anos, ele deu entrada no John Radcliffe Hospital em Oxford, Inglaterra, se queixando de dores no peito. Em 10 de março de 1988, o médico do cantor lhe disse que mais testes eram necessários para descobrir a causa de suas dores. Mais tarde naquele dia, ele morreu vítima de miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco causada por uma infecção viral recente. Era uma condição, sem dúvida, exacerbada por anos de abuso de drogas e álcool, de um homem que aparentemente havia perdido a paixão pela vida. Andy Gibb ainda era muito jovem e tinha uma vida inteira pela frente. Ele comemorou seu último aniversário em 5 de março de 1988 apenas na companhia de sua mãe em uma casa de campo na propriedade do irmão Robin em Thame, uma cidade na Inglaterra. Barbara sabia que seu filho mais novo estava profundamente deprimido e toda a família sabia que ele estava bebendo demais, então ela voou de Miami para ficar com ele. Com um sério problema para escrever canções, um desejo de se livrar da sensação de ter sido apenas um ídolo adolescente e possíveis dúvidas de se ele ainda queria uma carreira na música, Andy estava depressivo. Todos o que conheciam diziam que ele era uma alma gentil e tinha um amor genuíno pelas pessoas. Não surpreendentemente, sua morte partiu muitos corações. Um grande exemplo é seu pai Hugh, que morreu em 1992, coincidentemente apenas um dia após a data do aniversário de Andy. Os irmãos costumavam dizer que o pai nunca mais foi o mesmo após a morte do filho, e até mencionaram uma sensação de alívio pelo fato de ambos estarem reunidos novamente. A cantora Marilyn McCoo, que apresentou com Andy o programa Solid Gold, também opinou sobre o cantor, afirmando que ele teve dificuldade em conviver com a fama dos irmãos e queria desesperadamente ser bem-sucedido como eles. Barry Gibb era o irmão mais ligado a Andy. Ele já revelou que se arrependeu de ter apresentado o irmão ao showbiz. Para a biografia oficial dos Bee Gees de 2000, Barry revelou que Andy não tinha confiança em si mesmo, mas tinha muito talento. Ele também relembrou a última conversa com seu irmãozinho. A última coisa que aconteceu entre mim e Andy foi uma discussão, o que é devastador para mim, porque tenho que viver com isso a vida toda. Houve um telefonema entre ele e eu estava meio que dizendo: sim, você realmente precisa se organizar. Em vez de ser gentil com ele, eu estava com raiva, porque alguém me disse uma vez: quem ama, repreende. Essa foi a última conversa que tivemos. Esse é o meu arrependimento. É com isso que eu vivo. Andy Gibb teve uma filha com sua ex-esposa Kim Reeder chamada Peta, que nasceu em 25 de janeiro de 1978. Ela tinha apenas 10 anos quando o pai morreu, e em 2017 foi convidada a integrar o projeto The Gibb Collective, que reuniu ela e os filhos Stephen de Barry, Sam e Adam de Morris e Spencer de Robin para gravar um álbum com faixas do songbook da família. Peta já revelou que gostaria de ter convivido com seu pai. Não tive a chance de conhecer meu pai tão bem quanto deveria. À medida que cresci, aprendi que ele era famoso e que tinha irmãos famosos, mas para mim ele era apenas um cara no final da linha telefônica. Lembro-me de minha mãe me chamando em um quarto uma vez, apontando para Solid Gold na TV e dizendo: esse é o seu pai. Sempre desejei que tivéssemos mais chances de nos conhecermos. Queria estar perto dele, como qualquer filha quer com seu pai, mas forças externas conspiraram contra nós. Até aqui, ficou claro que Andy Gibb era muito sensível e delicado, e apesar de ter crescido, não amadureceu. Ele sofreu com vícios, depressão, complexo de inferioridade e relacionamentos mal-sucedidos. Andy foi um grande exemplo de astropop que não aguentou o peso do estrelato e nos deixou cedo demais. Se você gostou do assunto de hoje e quer mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e sugestão aqui nos comentários. Gostaríamos muito de ler sua opinião. Muito obrigada e até o próximo vídeo!